Amém? Amém. Diz assim: por que estáis tristes? Ou, em outras traduções, eles estavam com o rosto entristecido. Mas essa tradução que eu estou diz assim: por que estáis tristes? Amém? Somente isso. Meus amados, nós estamos findando mais um mês, como foi falado nessa noite. E esse mês, os irmãos trabalharam o tema Alegrai-vos. E é muito bom falar sobre alegria. Nós poderíamos nessa noite falar da carta conhecida como a Carta da Alegria, Filipenses, onde o apóstolo Paulo, por mais de 13 vezes, ele usa a expressão grega chara, regozijai-vos, alegrai-vos, para incentivar os irmãos, mesmo em meio à dificuldade que ele estava enfrentando. Paulo entende que foi chamado para incentivar. E ele chama a atenção dos irmãos para os irmãos se alegrarem. Poderíamos falar sobre Neemias quando, após reconstruir os muros de Jerusalém, juntamente com Esdras, começam a ler o livro da lei, e o povo, debaixo de um avivamento, começa a chorar, e Neemias vai levantar a voz para dizer: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se ele está formoso, se ela está formosa. Entenda que a proposta de Deus para a nossa vida nessa noite não é diferente disso. Porém, eu preciso trazer aos irmãos algumas verdades. A primeira verdade é que sorriso não é sinônimo de alegria. Sorriso é uma expressão facial. Existem pessoas que estão com raiva, mas estão sorrindo. Então nem sempre você verá uma pessoa sorrir e está alegre. A segunda verdade que é necessário falar nessa noite é que o fato de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo não irá nos privar de passarmos por dias de tristeza. Quando nós olhamos para o texto em apreço, nós vamos observar isto acontecendo. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Marta e Maria foram ao sepulcro. E diz o texto que houve um resplendor de luz. O anjo desceu do céu, removeu a pedra que estava sobre o sepulcro, se assentou sobre ela. E quando Maria e Maria Madalena chegam naquele lugar, o anjo vai dizer para elas: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Marta e Maria saem correndo e vão dizer aos discípulos, e diz o evangelista João, no capítulo de número 20 do evangelho escrito por João, que Pedro, ele vem correndo ao sepulcro juntamente com João. E quando eles chegam ao sepulcro, e eles entram, diz a Bíblia que eles não encontram o corpo de Jesus, mas os lençóis estavam ao chão. E o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado sobre a pedra. Quando nós estudamos o costume judaico,
nós vamos entender que Jesus ele deixa uma mensagem aos discípulos. Todas as vezes que o Senhor se assentava sobre uma mesa para cear, para fazer a sua refeição, e ele pegasse o lenço, limpasse a sua boca, limpasse a sua barba, jogasse o lenço bagunçado sobre a mesa e se retirasse. Ele estava dizendo para os seus servos: eu já terminei, podem tirar a mesa. Entretanto, se porventura o seu senhor pegasse o lenço, limpasse a sua boca, limpasse a sua barba, dobrasse esse lenço e colocasse sobre a mesa, e se retirasse, o servo, ao ver o lenço dobrado, entendia a mensagem do seu senhor. E a mensagem era esta: eu ainda não terminei. Aleluia. Eu ainda vou voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus deixa uma mensagem. E durante o seu ministério terreno, Jesus sempre deixou evidenciado aquilo que aconteceria com ele. Porém, quando nós olhamos a partir do versículo de número 13, do Evangelho escrito por Lucas, nós vamos observar que 2 discípulos, diz o texto sagrado, que estão indo embora de Jerusalém. Se você puder, repita comigo: indo embora de Jerusalém. Indo embora de Jerusalém. E eles estão caminhando agora para Emaús, aproximadamente, pastor Edson, 12 quilômetros de distância. Eles estão se distanciando de Jerusalém. Eles estão a cada passo ficando mais distante do lugar que não era para eles saírem. Escute, daqui a pouco a gente vai glorificar. Jerusalém é a capital da adoração. Quem é que não lembra de João, capítulo de número 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana? E esta, indagando Jesus acerca de adoração, ela diz: olha, nós aprendemos desde a nossa infância que o lugar de adoração da samaritana é o Monte Gerizim. Porém, vocês judeus entendem que o lugar de adoração é Jerusalém. Onde, pois, devemos adorar? E Jesus responde: a hora vem que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jerusalém é o lugar de adoração. O nome Jerusalém significa lugar de paz. E esses discípulos estão se distanciando do lugar de adoração. Esses discípulos estão se distanciando do lugar de paz. E não somente isso. Jerusalém é o lugar da promessa. E não fui eu quem disse isso, foi o próprio Cristo. No mesmo Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém, então, é um lugar de adoração. Repita: adoração. Adoração. Lugar de paz. Lugar de paz. E lugar da promessa. Mas esses discípulos estão se distanciando por um motivo: eles estão tristes. Presbítero, fale o que é tristeza. Tristeza é ausência de alegria. E a tristeza tem um objetivo. A tristeza vem para nos distanciar do lugar da adoração. A tristeza vem para nos tirar do lugar de paz. A tristeza vem com o propósito de nos distanciar da promessa de Deus. Esses homens estão caminhando no sentido contrário àquilo que Deus queria.
E todas as vezes que a tristeza tentar pairar no nosso coração, ela vai tentar nos fazer parar de estar no centro da vontade de Deus. A segunda coisa que a tristeza faz, a Bíblia diz que enquanto eles estão caminhando, Jesus se aproxima deles. E o texto diz que Jesus está ao lado, mas eles não percebem. Segunda característica da tristeza, ela rouba a nossa sensibilidade à presença do Senhor. Quantas vezes o coração triste, mesmo dentro de um ambiente de culto, e nós dizemos não conseguir sentir nada. O louvor está sendo entoado, a presença do Senhor está tomando conta do lugar, mas a tristeza que está no coração não permite eu ter sensibilidade à presença do Senhor. Jesus está do lado deles e eles estão se sentindo sozinhos. A terceira coisa, a tristeza, ela rouba a nossa esperança de um futuro. O diálogo que eles estão tendo é: Jesus morreu e nós esperávamos, ou seja, nós tínhamos a esperança que ele ia remir Israel, mas agora já era. Agora eu não vejo mais perspectiva de futuro. Agora eu não enxergo mais esperança para o dia de amanhã. Você está sentado do lado de alguém que um dia já se encontrou assim. Eu estava sem esperança de um futuro. Não conseguia enxergar, como diz o ditado popular, uma luz no fim do túnel. Quantas vezes o coração triste faz com que nós questionemos até mesmo ao Senhor, dizendo: o Senhor fez promessa e agora o que eu consigo enxergar é só dificuldade. O Senhor falou que iria realizar, mas agora, quando eu olho para dentro do cenário que eu estou inserido, eu não consigo enxergar uma perspectiva de solução. Por fim, a tristeza faz-nos não perceber que nós estamos tristes sem motivo algum. Eu vou repetir porque aqui eu inicio a mensagem. Todo coração triste faz com que ele não perceba que ele não tem motivo para ficar triste. Presbítero Fábio, que negócio é esse? A Bíblia diz que Jesus se aproxima, evangelista Carlos. E quando Jesus se aproxima, o versículo que nós fizemos a leitura, Jesus faz uma pergunta: por que estáis tristes? E talvez você vai dizer: não, mas Jesus quer saber qual é o motivo da tristeza. Não, Jesus sabia porque eles estavam tristes. Então por que Jesus perguntou? É porque eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido. E Jesus está dizendo para ele: está triste porque eu estou vivo diante de... Tem alguém que está entendendo nessa noite? Deus nos trouxe aqui para dizer: por que essa tristeza no teu coração? O teu problema já foi resolvido. Ele já deu solução para o teu problema. Eu vou deixar você levantar as mãos. Se você puder e não me causar incômodo, como esse irmão, com todo carinho e respeito, e fala para ele assim: tu está triste por quê?
Presbítero Fábio, você veio pregar sobre tristeza? Cuidado! Eu sei que tem um tema aqui, e eu tenho uma boa notícia da parte do Eterno para mim e para a tua vida. E qual é a boa notícia? É que a tristeza só impera, a tristeza só reina, a tristeza só domina até Jesus chegar em cena. Porque, quando Jesus chega, a tristeza vai ter que bater e retirar. Eu vou repetir: enquanto Jesus não chega, eles estão desanimados, estão tristes, estão questionando. Mas quando Jesus chega, glória, pega na mão desse crente, por gentileza, e fala para ele: hoje o Senhor vai levantar um memorial diante de ti. Porque outrora tu estava triste, desanimada, batida, e dizia: não tem mais jeito, não tem saída. Mas Jesus chegou na história e disse: está triste, porque eu vou mudar a tua vida. Glória! O Senhor está falando para alguém: eu estou entrando em cena para arrancar essa tristeza. Escute! Jesus faz uma pergunta: por que estáis tristes? Aí eles olham e dizem: tu é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui. Jesus do Nazareno morreu. Pegaram ele, mataram ele, crucificaram ele. Nós esperávamos que ele fosse remir. Aí Jesus olha e diz assim: está na hora de começar a curar a tristeza. Aleluia! E Jesus vai usar um remédio. Pergunte para alguém assim: qual remédio? Qual remédio? Para essa quantidade de pessoas pode ser melhor. Pergunte para ele: qual remédio? Qual remédio? Só para finalizar, fala para ele assim: tu está triste, não responde. Mas se tu não tiver, fala: qual remédio? Qual remédio? Está no texto aqui. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar a palavra. Eu vou falar de novo porque alguém pegou. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar a palavra. Glória, o salmista Davi louvando a Deus no Salmo de número 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés, glória, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mesmo salmista louvando a Deus, ainda no Salmo 103, ele disse que a tua palavra é mais doce do que o mel ao meu paladar. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, ele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada afiada de dois gumes, penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas escute, eu fui hoje 7 horas da manhã fazer um exame de sangue, um hemograma. Aí eles tiraram meu sangue. A irmã Ana ficou mandando mensagem: tu tá desmaiando aí? Eu falei: não, eu tô bem. Aí eu cheguei em casa e eu fui meditar na palavra, e o Senhor falou no meu coração: o exame de sangue vai mostrar como está a tua saúde, vai mostrar se tem diabetes, se tem colesterol, vai mostrar como tem a pressão, mas eu quero ver ela entrar na divisão da alma e do espírito. Eu nunca vi um exame de sangue mostrar como está a alma, eu nunca vi um exame de sangue mostrar como está o espírito, mas a Bíblia diz que a palavra, ela penetra. Tem alguém que está pegando isso? A palavra vai onde a medicina não vai. É por isso que nós entramos aqui, mesmo muitas das vezes triste, mas a palavra começa a trabalhar no nosso interior. Glória! E ela vai transformando. E quando você vai ver, você já está pulando na presença de Deus, adorando e exaltando pelo poder da palavra. Jesus começa
Irmão, escuta isso aqui. Eu já ouvi algumas mensagens aqui, saídas deste altar, principalmente na pandemia, na época das lives. Eu vi algumas mensagens. Vi uma mensagem do pastor David falando acerca de Naum. Vi uma mensagem do evangelista Carlos falando acerca de Sansão e o leão. Muitas mensagens que me marcaram. Mas você já parou para pensar, pastora Grace? Uma mensagem pregada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus caminha quase 12 quilômetros. Começa em Gênesis. Passa por Moisés. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até chegar nos evangelhos. Aí o texto diz que quando Jesus está pregando, algo está acontecendo. Escute isso. E aqui vai uma dica para a nossa geração. Eu sou do avivamento, mas eu gosto. Pensa num camarada que gosta. Os irmãos que me conhecem sabem disso, eu gosto. Só que quando Jesus está pregando e as coisas estão acontecendo, ninguém está vendo nada. Porque primeiro ele está operando por dentro. Não adianta muito barulho por fora e pouco tratamento por dentro. Jesus está dizendo, eu quero começar a tratar por dentro. Aí as consequências serão externas. Jesus começa a pregar, oh glória. E o texto diz, lá na frente, que eles disseram assim, por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele pregava? Escute, a palavra arder aqui é o verbo grego kaiô, que significa queimar com fogo. Oh glória! Jesus falou assim, vai ter fogo, mas vai começar por Deus. Oh glória! Eu vou começar a incendiar o teu coração. Por quê? Porque quando começo a incendiar o coração que estava triste, a tristeza começa a ser queimada e a alegria morre. Pega na mão de alguém e fala para ele, tu está preparado? Porque Jesus quer começar a acender. Olha para mim aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você só pode acender o que está apagado. Aleluia. Sentimentos que estavam apagados. Chamadas que estavam apagadas. Ministérios que estavam apagados. Glória. Aí o Senhor está dizendo, está na hora de começar a acender de novo. Está na hora de voltar a acender de novo. Aí você vai entender a diferença de alegrar. Alegrar não é ficar feliz em qualquer coisa. Não, ganhei um presente, estou feliz. Alegrar é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, tá sol, tá chuva, tem muita gente, tem pouca gente. Olha, é no culto de domingo, é no culto da quinta, é no culto de segunda, se tiver culto na segunda, é todo dia. Não vai ter culto hoje, mas eu estou alegre, estou na minha casa, eu vou fazer. A Bíblia diz que Jesus está pregando e o coração está queimando. Aí eles chegam em Emaús. Diga para alguém assim, Emaús. Emaús. Ah, pode ser melhor falar Emaús. Emaús. Você nunca mais vai esquecer esse nome. Você já sabia, mas nunca vai mais esquecer. Emaús significa fonte de água. Os camaradas saíram de Jerusalém para ir para uma fonte de água. E quem caminha 12 quilômetros com eles é aquele que diz, aquele que beber da água que eu lhe der. Aleluia. Do seu interior vai começar a jorrar. Aleluia. Uma fonte para a vida. Aleluia.
Chegaram em Emaús. Quando chega em Emaús, a Bíblia diz que Jesus passa da casa, porque Jesus não é oferecido. Se tem uma coisa que Jesus não faz é se oferecer. A única vez que Jesus se oferece é porque tinha um propósito, foi na casa de Zaqueu. Jesus disse: desce depressa que hoje me convém, é da minha vontade, eu quero ir lá, pousar na tua casa. A única vez. Porque Jesus não age como o diabo. O diabo arromba a porta e entra. Se tiver uma brechinha, então nem se fala. Jesus não. Jesus espera ser convidado. Quando Jesus vai passando, eles convidam Jesus. Fica conosco. Olha a diferença de um coração triste para um coração que está queimando. Lá no começo, o coração triste, Jesus falou: por que vocês estão tristes? Pô, tu não está sabendo, não? Tem um peregrino aqui. Agora o coração me chama: entra na nossa casa. Aleluia. Aí Jesus entra. Quando Jesus entra, eles vão para a mesa. E isso aqui é tremendo. Porque o texto diz que Jesus parte o pão. Só que escute, a casa não é de Jesus. A casa é deles, Cleopas e o outro discípulo. Possivelmente sua esposa, possivelmente. Só que quem parte o pão é Jesus. E segundo a tradição judaica, só quem parte o pão é o anfitrião. É aquele que tem um lugar de honra na mesa. Eles não só convidam Jesus para entrar, como diz, o lugar de honra. Todas as vezes que nós colocamos Jesus no lugar de honra na nossa casa, na nossa vida, oh glória, as coisas começam a acontecer. Jesus senta à mesa, pega o pão. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que as escamas caíram dos seus. É Jesus dizendo assim: vocês me convidaram, abrir a porta, agora eu também vou fazer algo na vida de vocês. Pega na mão desse irmão, por gentileza, já vou começar a encerrar. Fala para ele assim: nós precisamos não só falar entra Jesus, e fazer igual Marta, que deixou ele lá e ficou preocupada com um monte de coisa. Mas precisamos convidar ele, dar o lugar de honra e sentar aos seus pés. A Bíblia diz que as escamas caíram dos seus olhos. A escama caiu dos seus olhos. O que é a escama nos olhos? O impedimento. Quando Jesus entra na casa e ele recebe o lugar de honra, todo impedimento cai por terra. Eu liberei uma palavra profética, já era para você pegar no glória. Eu estou dizendo que todo impedimento vai cair por terra, porque Jesus entrou na casa. Só que tem um negócio. Jesus vai embora. Aí o texto diz que eles se levantam e eles ficam felizes dentro da casa. Amém? Amém. Não. A Bíblia diz que eles entenderam. Está na hora de voltar para onde nunca deveria ter saído. Vamos voltar para o lugar da adoração. Vamos voltar para o lugar de paz. Vamos voltar para o lugar da promessa. Eu estou entendendo, glória. Se você quiser, eu não consigo, eu prometo que eu tenho, mas eu não consigo. Chacoalha esse irmão por gentileza e fala para ele: hoje é a noite de voltar. Eu vou falar de novo sem medo de errar. Hoje é a noite de voltar. Que lugar da adoração. Hoje é a noite de voltar. O Senhor está dizendo: volta,
volta, eu vou falar de novo, porque o Espírito Santo brada forte no meu coração. Hoje é a noite de voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eles levantam, aleluia, e voltam para Jerusalém. E quem está com o coração ardendo, aquilo que sai da sua boca é diferente do que saía com o coração triste. Aleluia! O que saía com o coração triste? Lamento, murmuração, tristeza. Ah, Jesus morreu e agora já era. Ah, não encontro solução. As coisas só dão errado para mim. Nada dá certo. Ah, eu tento, as coisas não acontecem. Ah, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Mas e agora com o coração alegre? Glória a Deus. O coração triste, a notícia é essa. Não, Jesus morreu. Quando chega em Jerusalém com o coração queimando, Jesus ressuscitou. Aleluia! Fala para alguém assim, Deus está colocando um novo cântico na tua boca. Não, eu vou falar de novo. Fala para ele, vai mudar a frase. O Senhor está dizendo, eu estou arrancando toda a murmuração, todo o lamento, toda a tristeza, e estou colocando palavra de vida, palavra de ânimo. Mas para isso precisaram voltar. Posso te falar uma verdade? Vai tentar fugir para longe do lugar da promessa até quando? Aleluia! Vai tentar se distanciar do centro da vontade de Deus até quando? Eita, Jesus! Vai tentar relutar, questionar, indagar, até quando? E ao mesmo tempo sabendo que existe uma tristeza, que muitas das vezes sorrindo para tentar passar uma impressão de que está tudo bem, mas por dentro sabe que nada está bem. Até quando? Pergunta para essa pessoa. Numa quinta-feira como essa, talvez você pense: ah, eu já estou cansado de ouvir tudo isso. Só que o presbítero Fábio perguntou: não, estou longe de caminhar, é perto, dá mais de carro. Só para te dizer que o Senhor quer arrancar essa tristeza hoje. Aleluia! E Ele quer que você volte para o lugar da adoração. Se você puder, quiser e não me causar incômodo, dá um abraço em alguém, como a irmã pastora Leide vai dar um abraço nessa jovem que está do lado dela. Isso. Isso. Você está abraçado com essa pessoa? Só que agora você está abraçado, você não é alguém que está carregando tristeza, você é alguém que está com o coração em chama. Aleluia! E quem está com o coração em chama quer contar as boas novas, ô glória. Fala para essa pessoa que você está abraçado: hoje é a noite de voltar para o lugar da adoração. Hoje é a noite, aleluia. O Senhor te chama hoje. Aleluia. Você pode se colocar de pé com a permissão do nosso pastor. Vai ter quem é que vai adorar aqui?